Boa noite. Olá, pessoal. Vocês já estão aí chegando, o Instagram já começou aí a avisar. Que bom que vocês estão por aqui. Hoje é sexta, né? Sextou. E que bom que a gente vai começar a nossa sexta-feira à noite juntos para falar, de algo que é bem importante. Hoje vou trazer aqui para vocês uma ferramenta que eu uso bastante nos nossos treinamentos, nas nossas mentorias, e que eu vou fazer, não vou fazer a ferramenta aqui com vocês, porque não dá para fazer a ferramenta aqui com vocês, mas que eu quero fazer vocês pensarem. Então, hoje eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês saiam aí com aquela cabecinha fervilhando, né? Quem vai ver aí a cabecinha? Eu quero que vocês saiam como? Me coloquem aí como é que vocês... Eu quero que vocês saiam com a cabecinha fervilhando. Fran, boa noite, Atamar. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí, Marta? Tá tudo tranquilo? O áudio tá bem? Tá tudo ok? Olha aí, o Instagram ainda tá avisando. Hoje a gente vai começar aqui tomando um cafezinho para dar aí uma animada, né? Final de semana. Adriana, sexta-feira. Essa semana foi uma semana bem puxada, bem corrida, né? A gente teve aula, a gente teve palestra ontem à noite. Então foi uma semana que eu estudei muito, foi uma semana que me preparei muito, foi uma semana de coisas variadas. Boa noite, Adriana. Boa noite, Quitéria. Estou muito feliz, Quitéria, com você por aqui. Maravilha. Vão colocando aí esse aviãozinho para as pessoas serem avisadas aí da nossa live. Parece que o povo dia de sexta-feira fica meio preguiçoso, né, de vir para a live. Ou será o Instagram que fica preguiçoso de avisar? Porque eu sempre percebo que na sexta-feira a live ela é mais preguiçosa. E a gente está aqui com uma meta para bater das lives, né? A nossa meta é. Eu nem lembro quando foi a meta que a gente colocou semana na quarta-feira. Acho que foi uma meta de 60 pessoas. Vamos ver se a gente conseguir colocar 60 pessoas, a gente vai fazer um sorteio. Mas parece que dia de sexta é mais difícil. Apesar de que a gente ainda está em casa, né? Ainda está todo mundo meio que trancado. Parece que sexta-feira já é a gente já está com aquela síndrome do chutar o pau da barraca. Eu não quero mais pensar em nada. Olha aí, Raul, obrigada, Raul, por você ter me ajudado aí, 60. Então vamos botar esse aviãozinho aí para correr, para ver se a gente consegue bater essa meta. Pois é, quando a gente fazia nos outros horários, quando a gente estava lá, todo mundo mesmo trancafiado, a gente conseguia bater as metas mais facilmente. Talvez esse horário de 18 horas, os colegas ainda estejam trabalhando, ainda estejam nas suas ocupações. Boa noite, Fátima. Que seja mais difícil. E eu tenho pensado muito sobre esses horários da live, né? Mas a live, e aí eu já vou aqui trazer uma notícia para vocês, a live, ela, para a gente manter a consistência das lives, tem alguns segredos, né? Então, se eu quero manter a consistência, se eu quero fazer lives para vocês, sem desistir, sem ser uma live aqui, outra ali, sem ser uma live por semana, ser uma live com mais consistência, eu tenho que fazer essas lives num horário que seja conveniente para mim também, né? Que não seja um momento que vá me atrapalhar, que vá atrapalhar muito todo o andar da minha vida. Então, eu sou uma pessoa, já disse, acho que na outra live, que eu sou uma pessoa diurna. Eu sou uma pessoa do dia, eu penso muito melhor durante a manhã, eu penso, meu raciocínio fica muito melhor, mas quando vai chegando 20 horas, 21, 22, a minha energia vai caindo. E a gente precisa respeitar nosso biorritmo, a gente precisa respeitar como nós somos. Então, para mim, é muito difícil fazer um raciocínio, por exemplo, 9 horas da noite. Talvez para os dentistas fossem as lives mais interessantes, fossem mais tarde, né? 8 horas, 9 horas, 10 horas, mas para mim é muito mais complicado. Então, por isso que eu faço as lives um pouco mais cedo. Claro que o bom, o gostoso é ver vocês aqui, é ver essa interação, é ver essa energia, é ver essa discussão, mas eu sei que muita gente que não pode assistir a live ao vivo, assiste depois, já que as lives elas estão ficando no IGTV. Então, se você perdeu alguma das lives nossas dessa semana, todas elas estão ficando aí gravadas no IGTV. E aqui eu já vou dizer para vocês, vou dar uma notícia aqui de primeira mão. A partir de segunda que vem, as nossas lives serão
diárias, de segunda a sexta. Voltaremos a fazer. Estou com saudade de vocês. Chega terça e quinta, eu começo a sentir uma falta de vir aqui conversar com vocês às 18 horas. Então, a partir da próxima segunda, nós vamos fazer lives todos os dias às 18 horas. E é uma maneira de estimular, vai ser o nosso skate. Quando a gente vai para uma balada, quando a gente vai para uma festa, a gente faz o quê? Faz o skate, né? O pessoal vai para casa, fazia, né? Porque agora tudo mudou. A gente faz o skate. Então vamos começar a fazer o skate para o nosso workshop. O workshop Dentista Antifrágil, que é o segundo workshop Dentista Antifrágil. Zenite perguntou se o workshop é só para dentistas. Depende, sabe? Porque hoje, inclusive, a gente estava discutindo sobre isso, né? O que a gente conversa aqui, eu falo dos dentistas, eu dou exemplos dos dentistas, porque é o meu mundo. Mas o que eu falo aqui serve para todo mundo. Quando eu falo de procrastinação, de produtividade, de gestão de tempo, de autoconhecimento, de vendas, de medo, de vulnerabilidade, de você conseguir se comunicar, isso é mundial. Então, a gente poderia pensar que, em vez de inspirando dentistas, poderia ser até inspirando pessoas. E os dentistas, a princípio, também são pessoas. Então, a gente poderia deixar isso mais amplo. Então, Zenite, o workshop, ele é voltado os exemplos para os dentistas, mas você pode ficar à vontade, você pode participar. Eu acho ótimo que você participe, ok? Então, vamos começar a esquentar os tamborins aí para o nosso workshop em Dentista Antifrágil. E a partir da próxima segunda, nós vamos ter as nossas lives todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas. Hoje eu já comecei a me programar, comecei a fazer uma programação, pensar em lives bastante interessantes para trazer aqui uma inquietação em vocês, para trazer aqui conhecimento extra, né? Extra técnica, fora de técnica, fazer com que vocês abram essa cabeça, fazer com que vocês comecem a pensar fora do quadrado e, consequentemente, comecem a entender que vocês têm um negócio, que vocês precisam desenvolver esse negócio, que vocês precisam fazer desse negócio um negócio rentável para se sentir, claro, melhor, mais reconhecido, mais satisfeito, mais feliz. E aí vamos nós para a nossa consistência nas nossas lives diárias às 18 horas, ok? Então, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Mas eu hoje, antes de entrar aqui na live, eu estava me recordando de um fato. Esse fato tem muito tempo. Muitos anos. Foi uma viagem, né? Naquela época, eu acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos. Imagina quanto tempo não faz, né? Eu tinha uns 4 ou 5 anos. E meu pai comprou um carro chamado Gordini. Quem aqui conheceu esse carro chamado Gordini? Eu quero saber aqui. Ninguém aqui vai querer se expor, né? Quem aqui conheceu um carro chamado Gordini? Era um Gordini vermelho. Eu acho que foi o segundo carro que meu pai teve. Primeiro ele teve um Dolphine, depois ele teve um Gordini. Olha aí, a Marilena está sabendo, né, Marilena, do Gordini? Pois é, olha só, era um Gordini vermelho. E nós partimos nesse Gordini, olha que aventura, partimos nesse Gordini vermelho para o Rio de Janeiro. Saímos de Maceió para... Olha aí, Adriana, minha mãe já falou. Adriana, sua mãe já falou, né? Você não conhece, não. Ok. Então, nós partimos de Maceió para o Rio de Janeiro num Gordini. E eu me lembro que íamos minha mãe, meu pai, eu e minha avó. E uma mala amarrada em cima. Sabe aqueles filmes que as pessoas colocam a mala amarrada em cima? Era assim mesmo que acontecia, a mala amarrada em cima. E eu me lembro que, inclusive, no meio do caminho, a gente começou a gritar porque a mala caiu, a mala ficou para trás e a gente teve que parar e voltar para pegar a mala. Olha que loucura, né? Que aventura. Imagine quantos dias não deve ter sido. E eu nem imagino hoje, né? Porque faz tanto tempo, eu nem imagino quantos dias a gente levou de Maceió para o Rio de Janeiro, de Gordini. Mas eu me lembro de um fato muito interessante. Naquela época ninguém usava cinto,
E a gente ia onde? As criancinhas, elas iam no meio do carro, entre mamãe e papai, ali debruçada. E eu me lembro que logo que a gente saiu, que a gente começou a caminhar, eu já me levantei e já perguntei assim: o rio já está chegando? E eu me lembro que meu pai dizia assim: não, sente que já já ele chega. E eu me lembro que muitas vezes eu perguntava: o rio já está chegando? E ele dizia: calma, já já o Rio de Janeiro está chegando. E eu me lembro que toda a viagem, isso ficou muito marcado na minha cabeça. Quantas vezes eu me levantava, quantas vezes eu achei aquela viagem demorada, entediante, uma viagem que não terminava nunca, uma viagem que parecia que não ia chegar nunca. E por que que eu estou contando isso aqui para vocês? Por que que eu me lembrei dessa viagem, né, nesse Gordini? Eu me lembrei nessa viagem nesse Gordini porque a gente, muitas vezes, quer sair de um ponto, né? Quer sair de uma situação, ou de um ponto, ou de um local X, para uma situação ou local Y, e a gente quer que seja rápido. E a gente quer que aquela viagem seja. Ah, você pegou um trem-bala e você foi e você chegou imediatamente. E muitas vezes a gente quer que essa viagem seja rápida e quando essa viagem ela não acontece no tempo que eu desejava que acontecesse, o que é que eu digo? Eu me canso e eu digo, ah, não, abra a porta do carro que eu quero descer. Eu vou ficar pelo caminho. Essa viagem está muito demorada, essa viagem não chega. Então, veja bem, eu fico pensando aqui, eu não me lembro de nenhuma vez a minha avó se levantar, ir para aquele cantinho e perguntar assim: o Rio de Janeiro já está chegando? Não. Ninguém dentro do carro ficava perguntando se o Rio de Janeiro já estava chegando. Só quem ficava dentro do carro perguntando: o Rio de Janeiro já está chegando? Era eu. Por quê? Porque eu era uma criança. Então, quando você não tem paciência de plantar e esperar a colheita, você acha que planta hoje e já vai colher amanhã? É porque você está tendo uma atitude infantil. Você está sendo essa mesma criancinha que eu fui, que não deu uma hora de viagem, eu já estava perguntando se o Rio de Janeiro já estava perto. Então, essa é uma atitude infantilizada. E eu sempre brinco com vocês que está na hora de vocês saírem do mundo das crianças e entrarem no mundo dos adultos. E o mundo dos adultos é como essa viagem, que muitas vezes a mala vai cair, você vai ter que parar para pegar a mala que ficou para trás, né? Vai ser uma viagem que muitas vezes você vai ter alguns pontos ali que podem lhe tirar do prumo, pode ser que fure um pneu, pode ser que alguma coisa aconteça, mas que vai acontecer e que pode ser até mais rápida, sim. Se nós tivéssemos ido, por exemplo, numa Ferrari, não é, num Volvo, numa BMW, com certeza chegaríamos muito mais rápido. Mas isso depende do quê? Depende do carro que você tem. Depende das possibilidades que você tem. Depende dos recursos que você tem para fazer essa viagem. Naquele momento, o único recurso que nós tínhamos era o velho e bom Gordini. E estava maravilhoso. Mas você não precisa ir de Gordini. Você pode ir de outra maneira. Você pode ir no outro carro, numa outra condução. Você pode ir até de avião, se você quiser. Se você puder. Mas naquele momento era o que tínhamos para hoje. E por que que eu estou fazendo toda essa história? Por que que eu estou contando toda essa história? Porque, exatamente, né? A vida nos ensina e nós não nos damos conta. Exatamente, Andréa. Então, nós estamos tendo ensinamentos da vida todo o tempo e muitas vezes a gente não presta atenção. E eu gosto dessas histórias, das analogias, porque faz com que a gente consiga pensar. E hoje, o que é o tema que eu trouxe para vocês hoje? Que tudo já está aí. Tudo já está aí com você. Só que talvez você ainda não tenha visto. Talvez você precise de alguém para lhe mostrar. Talvez você precise de alguém para que você, junto com essa pessoa, que já passou, que já trilhou por esse caminho, que já foi, já fez essa viagem, possa abrir os seus olhos
e lhe mostrar de uma forma muito mais simples e acelerar até mesmo a sua viagem. Então, tudo está aí dentro. Pode estar dentro ou pode estar fora, mas está aí com você. Então, quando nós queremos ou temos um objetivo ou uma meta, eu sempre estou falando sobre isso, a gente, primeiro de tudo, eu preciso ter alguma meta na vida, eu preciso ter algum objetivo na vida. Uma vida sem objetivo, sem meta, sem propósito, ela é uma vida vazia, ela é uma vida sem graça, ela é uma vida sem motivação nenhuma. Você precisa encontrar motivação, esse é o primeiro ponto. E a motivação, ela não precisa ser uma motivação gigante. Ah, eu quero salvar a humanidade. Não. A sua motivação pode ser simplesmente comprar essa caneta. Qual o problema? É a sua motivação. Só que o nome motivação, ele já está dizendo. É você encontrar um motivo para você entrar em ação. É isso que você precisa. Então, quando nós temos um motivo para entrar em ação, quando nós temos esse objetivo, essa meta, esse propósito, essa missão, nós temos que entender que como nós vamos fazer isso? Como eu vou alcançar isso? Como eu vou chegar lá? E às vezes a gente nem dá o primeiro passo porque acha que é tudo tão difícil, é tudo complicado. Ah, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Eu só vou fazer isso se isso acontecer. E aí o que é que acontece? O tempo vai passando e você não faz absolutamente nada. Continua encontrando pequenas desculpas, não se responsabilizando, responsabilizando outras pessoas, responsabilizando situações para não andar. É a maneira, vamos dizer assim, menos dolorosa que você encontra para se justificar por estar na mesma situação. E eu já quero que você perceba, a partir dessa nossa conversa hoje aqui nessa live, que você tem sim muitos recursos internos e externos. E tem também algumas coisas que nós chamamos de interferências que podem estar travando você, que podem estar lhe atrapalhando. Mas que você precisa ter consciência disso. A primeira coisa, o primeiro despertar para que a gente possa evoluir é ter a consciência das coisas. Então, eu preciso ter consciência. E muitas vezes a gente não consegue evoluir porque a gente não tem essa consciência. A gente não viu isso. A gente não conseguiu enxergar. A gente está usando óculos, sabe? Óculos de vitimismo, a gente está usando óculos de arrogância, nós podemos estar usando óculos de preguiça, de procrastinação, de medo. A gente pode estar usando esse monte de óculos. E quando a gente está usando essas lentes, a gente realmente não vai conseguir enxergar. Então, quando você tem, imagine, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos e aí você vai trazendo os exemplos para você, para a sua vida. Imagine que você, aí do outro lado é um dentista ou é qualquer outra profissão, e hoje nós vamos pensar no dentista, né? Porque eu só consigo pensar, por enquanto, no mundo dos dentistas. Mas você pode ser uma nutricionista, você pode ser um médico, você pode ser um fisioterapeuta, você pode ser qualquer profissional liberal, você pode ser um advogado, um contador, o que quer que seja. E você, por exemplo, hoje, eu preciso, imagine você, aumentar o meu faturamento. Ou eu estou com poucos clientes. Eu preciso ter mais clientes. Ok, esse é o seu objetivo, essa é a sua meta, sim. Aí eu digo para você, quais são os recursos que você tem? O que é que você tem internamente e externamente que podem levar você a conseguir mais clientes, a aumentar o seu faturamento? O que é que você tem? Ah, sabe qual é a primeira resposta? Ah, eu não tenho nada. Pronto. Na hora em que você diz, ah, eu não tenho nada, acabou. A sua cabeça já fechou, já bloqueou e realmente você não vai ter nada. Calma, respira e pensa. É preciso você... Por isso que eu digo, a viagem, ela não é imediata. A viagem, ela é demorada. A viagem, a gente precisa saber o ponto onde a gente está. A gente precisa saber para onde a gente vai, né? No caso da viagem que eu contei aqui, a gente estava saindo de Maceió,
a gente estava indo para o Rio de Janeiro. Nessa viagem, precisaria ter um mapa, um GPS, uma rota. A gente precisaria traçar todo o planejamento daquela viagem. E quanto mais planejado, quanto mais consciência nós tivéssemos sobre o que é que a gente tinha de recursos para fazer aquela viagem da melhor maneira possível, mais rápido eu faria aquela viagem. Então, imagine você. Você quer aumentar o seu faturamento, você quer aumentar o seu número de clientes, e eu lhe pergunto, quais são os seus recursos? Aí você diz, eu não tenho nada. Tem. Tem. Internamente, o que é que você tem? Vamos imaginar que você tenha foco, que você seja uma pessoa determinada, que você seja uma pessoa responsável, que você seja uma pessoa preparada tecnicamente, que você seja uma pessoa de boa comunicação, que você seja uma pessoa resiliente. Olha só, quantas coisas você tem e você não está nem percebendo. Você pode ser uma pessoa criativa. Olha só, tudo isso que você tem internamente. Você pode ser uma pessoa perseverante, você pode ser uma pessoa determinada, você pode ser uma pessoa agregadora. Tudo isso são recursos seus, internos, que nós não costumamos olhar. Porque o nosso olhar, ele vai sempre para o que falta, não para o que tem. Se eu perguntar quais são os seus defeitos, quais são as suas dificuldades, você vai encontrar logo. Você vai dizer, eu sou procrastinador, eu sou isso, eu sou aquilo. Você vai encontrar imediatamente. Mas quando é para olhar as nossas qualidades, os nossos recursos, a gente fica tímido, a gente não quer reconhecer, a gente acha que é arrogância reconhecer aquilo que nós temos de bom. Por que arrogância reconhecer aquilo que nós temos de bom? Então, faça esse exercício, né? Aqui a gente está conversando, mas eu quero que você faça esse exercício esse final de semana. Então, o que é que eu tenho de qualidade interna, de recurso interno, que pode me levar a chegar lá no meu Rio de Janeiro, onde eu quero chegar? Quais são os recursos internos que eu tenho? Por exemplo, no caso da viagem que eu lhe contei, poderia ser meu pai, né, que era o condutor do veículo, ele poderia dizer, poxa, eu dirijo bem, eu sou prudente, eu consigo dirigir tantas horas por dia, eu conheço o caminho, várias coisas. Ele era o condutor do veículo, então ele tinha os recursos internos dele. Você tem que encontrar os seus recursos internos. E os recursos externos? O que é que você tem externamente que pode fazer, que você pode usar para você chegar aonde você deseja chegar? Vamos imaginar, lá no seu consultório, lá na sua clínica, lá onde você trabalha, o que é que você tem? O que é que você... por exemplo, a minha clínica ela é super bem localizada. Ótimo. Perto da minha clínica existem muitas empresas, existem muitas escolas, existe um comércio muito grande. Ótimo. Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas com quem eu posso fazer conexões. Eu tenho muitos grupos de WhatsApp que eu posso também fazer conexões. Eu sou uma pessoa muito bem relacionada. A minha família conhece muita gente. Tudo isso é recurso externo. Tá? Então, olha só quantas coisas. Eu participo de um grupo da igreja, eu participo de um grupo lá da academia, eu participo de um grupo não sei aonde. Eu moro num condomínio. Eu sempre estou me relacionando com as pessoas. Recursos externos, que você pode usar esses recursos para o objetivo que você quer. Por exemplo, o Gordini, no caso, era o que a gente tinha, mas se a gente tivesse uma Ferrari, seria um recurso muito melhor, muito maior, né? Para a gente poder chegar mais rápido aonde nós desejávamos chegar. Você pode, por exemplo, pensar aí e dizer, poxa, eu conheço uma pessoa, né, que se eu fizer contato com essa pessoa pode me arrumar para eu fazer uma entrevista, né? Dar uma entrevista, fazer alguma coisa escrita, alguma coisa falada lá na minha cidade, falar sobre o meu trabalho, falar sobre o que eu faço.
Poxa vida, lá no meu andar, onde eu trabalho, no meu prédio, existem outros profissionais de outras áreas com quem eu posso fazer conexões. Isso é começar a pensar fora do quadrado. É pensar além da reclamação. É pensar além do vitimismo. É pensar além do, é isso assim, só tem isso, paciência. Como disse uma colega hoje que me mandou uma mensagem maravilhosa, né? Agradecendo as nossas lives e dizendo que a partir das nossas lives ela conseguiu bater metas que ela já tinha colocado e não conseguia bater metas. E hoje ela tinha inclusive finalizado uma das suas metas, que era finalizar um curso, estudar 3 horas por dia. E ela me mandou e ela me disse: Dulce, eu mando as suas lives para muitas pessoas, mas as pessoas parecem que não querem. Elas não querem sair de onde elas estão. E nós não podemos fazer nada. Nós nos colocamos para trazer as pessoas, ajudar as pessoas, mas cada pessoa tem o seu momento. Cada pessoa tem a sua dor. Às vezes é o momento da minha dor e eu já vou procurar a solução, já vou procurar o remédio. Tem gente que não. Tem gente que morre e não procura o remédio. E é cabeça dura e continua fazendo da mesma maneira. Muitas vezes eu fico desanimada, eu fico triste, porque eu fico pensando, poxa, será que é só os dentistas que são assim? Será que eles são pessoas assim tão difíceis, tão dentro desse quadrado, né? Tão dentro dessa caixa? Por que que eles não conseguem perceber que por pequenas mudanças de comportamento, e a gente vê isso. Essa semana também outra colega me mandou dizendo, poxa, a partir dessas pequenas mudanças que eu fiz, eu já estou conseguindo ver pacientes me procurando a partir de ações. Mas você quer entrar no carro e quer dizer, cheguei lá no Rio de Janeiro. Não, não é assim. Não vai chegando no carro e já vai chegar lá onde você deseja chegar. Existe uma trajetória, existe um caminho. E esse caminho você vai ter que trilhar. Se tiver de Gordini, vai mais lentamente. Se tiver de Ferrari, vai chegar mais rapidamente. Aí é a sua condição, são os seus recursos. Quais recursos você tem para fazer esse caminho? Dependendo dos recursos, você vai chegar mais rápido ou menos rápido. Nós temos ainda, além dos recursos internos e externos, e a gente tem que ter muita clareza desses recursos. Por quê? Porque eu tenho que botar um foco muito grande nesses recursos. A gente costuma, isso é uma coisa da nossa educação, que é o seguinte: você foi, por exemplo, um aluno brilhante, 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 brilhante em matemática. Então, fantástico em matemática. Aí você não era um bom aluno em português. O que é que a mamãe fazia? Obrigava você a estudar português. E dizia que você não precisava, não precisa estudar mais matemática, porque matemática você já é bom. Agora você vai estudar português, que você não é bom, você tem que aprender português. Aí o que acontece? Nós criamos uma cultura do mediano. Eu tenho que tirar nota 7. Eu tenho que ser na média. Eu sou brilhante em matemática, mas eu tiro o meu foco da matemática para botar o foco no que eu não sou bom. Não, não é isso. Veja bem. Se você não passa de ano porque você é ruim no português, faça um esforcinho pequeno para você melhorar o seu português e passar de ano. Mas o seu grande foco tem que ser naquilo que você é bom. Porque quando você coloca o seu foco no que você é bom, no que você tem como recurso interno ou externo, você cresce muito mais. Você precisa colocar um pouco de energia só para você se desenvolver. Entretanto, quando você coloca a sua energia naquilo que você não é bom, na sua interferência ou nas interferências, você vai ter que desprender muito mais energia para poder subir aquilo. Mas você tem que colocar também foco nos pontos que você não está bem, porque senão você não passa de ano. Ninguém passa de ano só tirando 10 em português e só tirando 10 em matemática e 0 em português. Não. Você, para passar de ano, você continue tirando 10 em matemática e faça uma forcinha ali para ter os seus 5, 6 ou 7 em português para você passar de ano. Então, quando a gente faz uma análise, né, e dentro dessa ferramenta chamada de SWOT, que é uma análise da situação,
onde a gente coloca no papel e fica ótimo da gente olhar, a gente faz uma análise dessa situação para observar o que é que eu tenho como recursos, que ferramentas eu consigo ter no meu externo como recursos e o que é que eu tenho como interferência. O que é que pode estar me atrapalhando a chegar onde eu desejo chegar? Vamos pensar, eu sou muito tímida, eu sou muito medrosa, eu sou muito perfeccionista, eu sou uma pessoa muito intransigente, eu sou uma pessoa inflexível, eu sou uma pessoa que eu não tenho consistência. Existem coisas que às vezes são recursos e às vezes são interferências. Depende do grau. Por exemplo, ser perfeccionista, as pessoas dizem assim, é bom ou é ruim? Depende. Se o seu perfeccionismo estiver lhe colocando para frente, é bom. Se ele estiver lhe atrapalhando, é ruim. Então, se ele estiver lhe colocando para frente, ele é recurso. Se ele estiver lhe atrapalhando, ele é interferência. Então, veja quantas coisas a gente tem que ter consciência e clareza para poder usar do que nós temos. Então, muitas vezes você diz assim, eu sou uma pessoa muito prudente. Essa prudência está lhe atrapalhando ou está sendo bom para você? Então, encontre aí dentro de você o que é que falta para que você faça essa viagem, para que você chegue aonde você deseja chegar. Então, às vezes eu sou perfeccionista, às vezes eu tenho medo de me expor, às vezes eu tenho uma dificuldade de comunicação, eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou uma pessoa que não gosta de fazer conexões, eu sou uma pessoa muito só, eu não tenho grupo nenhum, eu não tenho conhecimento com ninguém, eu estou aqui sozinha, com quem é que eu vou falar? São interferências e que você tem que conhecê-las. E quais são as interferências externas? Externamente, o que é que pode estar lhe atrapalhando? Até coisas que a gente ama, elas podem estar nos atrapalhando. Por exemplo, muitas vezes a gente quer estudar para um concurso. A gente precisa se dedicar tantas horas para estudar para um concurso. Eu preciso me dedicar tantas horas para fazer aquele meu mestrado, para fazer aquele meu doutorado. Mas eu tenho 5 filhos. Aí eu digo para vocês, eu amo os meus filhos, amo. Mas eles são interferências externas. Porque eu vou ter que dedicar o meu tempo para eles. E a gente, quando tem essa consciência, é a partir da consciência que a gente encontra soluções para as nossas interferências e para as nossas necessidades. Então, se eu tenho 5 filhos e eu preciso estudar, e eu sei que isso é uma interferência que pode me prejudicar a alcançar o objetivo que eu quero, que eu desejo, eu tenho que encontrar ações para minimizar essas interferências. Eu tenho que buscar mecanismos, soluções para minimizar essas interferências. Mas quando eu não tenho essa consciência, aí eu vou passando e eu vou dizendo, não consegui estudar, eu não tenho tempo, eu tenho um monte de menino, eu tenho tanta coisa para fazer, e vai levando, e vai deixando para lá. Só quando nós tomamos essa consciência é que nós podemos fazer as mudanças que precisamos fazer. Então, você tem que saber, primeiro, aonde você deseja chegar. Você vai para o Rio de Janeiro, como eu fui, vou para o Rio de Janeiro. Ótimo, maravilha. Para você chegar no Rio de Janeiro, quais são os seus recursos internos e externos? Então, olha só, tarefa do final de semana, tá? Tarefa do final de semana. Vocês vão pegar e vão fazer isso aí. Vai ter qual é a minha meta? Eu quero chegar em tal lugar, tá? O que é que eu tenho dentro de mim que é bom, que é recurso, que é fortaleza, que é força para fazer com que eu chegue onde eu desejo chegar? Escreve. O poder da escrita, ele é impressionante. Coloca no papel. Colocar no papel é tudo. Eu passei muito tempo sem colocar no papel. Na hora que eu coloco no papel, eu vou fazer uma live, eu faço, ó, aqui, ó, começo a rabiscar um mapa, eu coloco ali, ó, tudo que está aí, né? Tudo já está aí, vamos encontrar, e eu começo a rabiscar, passo um traço para lá e as coisas vão saindo, as ideias vão saindo. Então, é um exercício que você tem que fazer. Então, eu quero chegar em tal lugar. Quais são os recursos que eu tenho? Recursos internos e recursos externos. Ok, isso aqui é o que eu tenho
que eu posso contar com isso. Agora, o que é que pode me atrapalhar? O que é que pode atrapalhar essa minha viagem? O que é que pode atrapalhar para eu começar já a tomar conta do que pode atrapalhar? Para eu ir já me prevenindo. Então, eu vou ver, poxa, eu sou muito tímida, eu sou procrastinadora, eu sou introvertida, eu não tenho foco. Olha só, criatividade. Criatividade é algo que pode ser recurso, mas pode ser interferência. Ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Pessoas muito criativas são maravilhosas, têm milhões de ideias, mas às vezes ficam só no mundo das ideias e não conseguem colocar em ação. Não conseguem trazer, puxar toda aquela criatividade e colocar aquela criatividade em ação. Então, ao mesmo ponto, no mesmo ponto que aquela característica, ela é recurso, ela pode ser interferência. Senão você vai pensar, eu sou uma pessoa muito criativa, que maravilha. Sim, e você está fazendo o que com essa criatividade? Só aí sonhando, pensando no mundo das ideias, aonde você quer chegar? Então, mais uma vez, eu digo para vocês, consciência. Então, escreve. O que é que está me atrapalhando? O que é que está me atrapalhando para eu chegar onde eu desejo chegar? Ah, eu ainda não me sinto preparada tecnicamente. Então, despreparo técnico. Então, eu sinto muito medo de fazer tal coisa. Ah, eu tenho medo. Ah, eu tenho, mas o medo, é medo de quê? Ah, eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo da crítica das pessoas. Eu tenho medo do julgamento. E que é o meu medo? As coisas têm que ficar muito claras, tá? Por que é esse meu medo? E você vai colocando. Depois, as coisas externas. O que é externo que está me atrapalhando? Poxa, externo que está me atrapalhando é muito Netflix que eu assisto, tá? É muito menino que eu tenho que cuidar. Ou a minha clínica. A minha clínica tá tão feia, sabe? Tá tão derrubada. Tá tão, assim, como é que eu vou gerar valor para os meus pacientes? Como é que eu posso aumentar, por exemplo, a, a minha tabela, os meus procedimentos, se a minha clínica tá tão feia, tá tão derrubada, tá tão acabada? Poxa vida, eu não tenho boas pessoas trabalhando comigo. Eu tenho uma secretária que é tão, sabe, ela é mal-humorada, ela é chata, ela não atende bem os pacientes reclamam. Quantas coisas externas podem estar ali atrapalhando? Poxa vida, eu também não tenho marketing nenhum. Eu não faço divulgação nenhuma do que eu faço. Eu não faço divulgação nenhuma do meu consultório. Ele está lá, abandonado. Ou, poxa, eu trabalho só. Talvez, se eu chamasse outra pessoa para trabalhar comigo, poxa, eu estou lá com o meu consultório com tantas horas vazias, sem remuneração, sem ganho. E se eu chamasse pessoas para trabalhar comigo? Poxa vida, eu não tenho conexão com ninguém, eu não faço parceria com ninguém. Então, acho que eu vou em busca de parcerias. Então, é essa maneira simples e óbvia que vocês têm que começar a pensar para sair desse quadrado. Então, você tem que estar dentro do seu consultório, mas tem que estar fora do quadrado. Porque se você continuar no quadrado, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Vai continuar sendo o mesmo dentista de sempre. E o mesmo dentista de sempre, ele morreu. O mesmo dentista de sempre, ele vai ficar colhendo o que ele já fazia. Colhendo pouco, sabe? Se vitimizando, dizendo que a odontologia não dá dinheiro, dizendo que está tudo muito ruim, que a classe é desunida, sabe? Que a classe não é valorizada, autoestima baixa. Parece que o dentista é sempre, assim, o pior dos mundos, a mais miserável das profissões. E não é. E você sabe, no fundo, que não é. Porque eu sempre digo, se existem dentistas que hoje estão ricos com a profissão, se você não está, é porque você está fazendo alguma coisa equivocada. Você está pelo caminho errado. E você precisa descobrir o que é que essas pessoas estão fazendo e que você ainda não faz. Porque eles estão fazendo alguma coisa diferente de vocês. Se vocês dissessem para mim, não existe nenhum dentista bem, nenhum. Aí eu ia até concordar com você. Mas se existe gente bem, e existe gente bem em qualquer lugar do Brasil, existe gente bem aqui, tá? Nos interiores,
existe gente bem aqui na capital, existe gente bem em São Paulo, nos interiores de São Paulo, existe gente bem em tudo que é canto. Se você não está bem, é porque talvez você nunca tenha olhado com outro olhar para a sua profissão. Você nunca tenha realmente achado que a sua profissão era prioridade na sua vida. Porque sabe o que acontece muitas vezes, principalmente nós mulheres, nós enxergamos a profissão, principalmente as mais antigas, como um bico. Como, não, sabe, tipo assim, não, é assim, eu me casei, né, meu marido, ele sustenta, ele faz tudo. A odontologia é sempre para comprar minhas coisinhas. Então, ela não é a sua profissão. Ela é um bico para você comprar suas coisinhas. Então, quando ela se torna sua profissão e verdadeiramente você precisa viver dela, você corre atrás. E é por isso que muita gente só corre atrás depois que alguma coisa acontece. Depois que alguma catástrofe acontece. Aí a pessoa corre atrás. Enquanto a água não bater na bunda, aí a pessoa não vai. Porque só vai quando a água bate na bunda. Ótimo, Rosa. Eu amo ser dentista também. Eu adoro quando vejo alguém dizendo isso. Porque eu acho que você, primeiro, você tem que amar o que você faz. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Se você não é apaixonado pelo que você faz, fica bem mais difícil. Então, vamos pensar, né? Que aqui a gente não vem só para trazer reflexões, a gente vai trazer também ações. Eu selecionei aqui 5 pontos que eu quero que você comece a fazer, não é pensar, é fazer. Além de tudo que eu já falei, fazer sobre isso. Primeira coisa, você vai fazer os seus pontos fortes, tá? Os teus recursos internos e externos, e vai fazer os teus pontos fracos, as suas interferências internas e externas. Eu quero que hoje a gente vai trabalhar. Olha, a Cláudia dizendo difícil agir, mas tem que agir. Ó, Cláudia, é o seguinte, não tem escolha. Não tem escolha. É agir ou agir. Se você não entra no Gordini, quem chegou aqui depois não está sabendo do que eu estou falando. Se você não entra no Gordini e manda ligar o carro, você não vai chegar lá no Rio de Janeiro. Você tem que entrar no carro e fazer a viagem, senão você não vai, ok? Então, veja só, você vai fazer os seus recursos internos e externos e você vai fazer as suas interferências internas e externas. E nesse momento, tá? Eu quero que você olhe para um ponto apenas de, assim, um ponto de melhoria. Algo que você percebe que é o que está ali atrapalhando nesse processo, nessa caminhada, nessa viagem. Tem alguma coisa aí que está lhe atrapalhando. Pode ser o seu medo, pode ser o seu perfeccionismo, pode ser a sua procrastinação, pode ser o local que você está trabalhando, pode ser as pessoas com quem você está convivendo, não importa. Pode ser a sua dificuldade de gerenciar, pode ser a sua dificuldade de planejar estrategicamente, de pensar como um negócio. Não sei qual é o seu. Tá? Eu quero que você escolha um ponto desse para que você trabalhe a partir de agora. E a partir desse ponto que você escolheu, eu tenho 5, tá? 5 coisas que eu quero que você faça. Primeiro é o óbvio. Né? Primeiro é o óbvio. Torne-se um pouco melhor nessa tarefa. Ah, eu sou procrastinadora. Melhore um pouco a sua procrastinação. Porque se você continuar procrastinando, você não vai chegar a lugar nenhum. Hoje eu estava conversando com uma amiga e ela dizendo o seguinte, que a grande dificuldade dela era manter a consistência nas coisas. E durante a nossa conversa, né, a conversa foi rolando, e ela percebeu a falta de consistência aonde ia levá-la, que era exatamente onde ela não queria. Então, ela percebeu que ela tinha que colocar o foco na consistência. E a partir do foco na consistência, quais ações ela faria para melhorar essa consistência? E ela disse, eu vou fazer isso, isso e isso. Então, eu quero que você pontue aquilo que você acha que é uma
uma interferência sua que pode estar lhe atrapalhando muito, que talvez seja a que mais lhe atrapalhe, porque sempre existe uma que é, vamos dizer assim, o ponto que vai atrapalhar, que vai, se você melhorar aquela, você carrega outras. Então, primeiro ponto, torne-se um pouco melhor nisso que você não sabe fazer. Um pouco melhor. Eu sou muito tímida. Você diga assim, eu vou sair, vou dar... Agora já não pode nem rir, né? Todo mundo de máscara. Mas eu vou fazer um esforço e a cada paciente que eu receber, eu vou conversar um pouquinho, nem que seja só 5 minutos com ele. Ou eu vou olhar nos olhos dele. Vou tentar fazer uma comunicação melhor com ele. Poxa, eu sou tão tímida. Eu tenho alguns grupos, mas eu sou muito tímida. Mas eu vou colocar umas mensagens lá no grupo, dizendo o que é que eu faço. Não sei. Veja aí o que é que você vai fazer. Então, primeiro ponto, melhorar aonde você está. Onde você acha que pode estar lhe atrapalhando. Um outro ponto, encontre truques, alguns truques para apoiar isso aí. Como assim truques? O que é que eu vou fazer? Coloque a sua criatividade. Encontre alguma coisa para deixar esse seu caminho, para deixar esse fazer aquilo que você não gosta de fazer menos ruim. De repente você pode se dar um presente, tá? Como eu disse na live passada, você pode criar um nome engraçado para isso, para você fazer. Você pode dividir para que aquilo que você não quer fazer fique menos difícil. Encontre um truque. Terceiro ponto, use um ponto forte para minimizar essa sua interferência. Por exemplo, poxa vida, eu tenho como ponto forte, deixa eu ver, eu sou uma pessoa focada. Tá, eu sou uma pessoa focada. Mas eu sou uma pessoa sem consistência. Use o seu ponto forte. Hoje eu sou uma pessoa tão focada que eu vou botar o foco nessa minha falta de consistência. Eu vou botar o foco nisso, eu vou ficar atenta, eu vou ficar de olho, porque todas as vezes que eu não conseguir fazer, eu vou ficar de olho, porque eu sou muito consistente, ou eu sou muito focada. Então, pegue um ponto forte para que esse ponto forte possa dominar a sua fraqueza. Quarto ponto, encontre um parceiro ou uma parceira para você, inclusive, compartilhar essa dificuldade. Encontre um parceiro ou uma parceira para você conversar sobre isso, para você dividir, para você encontrar parceria, soluções. É tão bom quando a gente pode conversar com alguém que entende os nossos desejos. Fica mais fácil essa viagem. Então, não faça essa viagem sozinho ou sozinha. Faça essa viagem em parceria, que a viagem fica muito mais leve. Caso aconteça alguma coisa, caso essa sua interferência ela comece a aparecer, a sua parceira ou seu parceiro vai lhe dizer, olha, presta atenção. Peça a essa pessoa para lhe dizer, olha, quando eu estiver procrastinando, quando eu estiver querendo esmorecer, quando eu quiser desistir, me lembra que eu não posso desistir, me lembra que eu tenho um caminho para fazer, me lembra que eu tenho que chegar lá no Rio de Janeiro. Lembra isso, porque chegar lá no Rio de Janeiro é muito importante para mim. Mas só vai valer a pena se chegar lá realmente for importante para você. E o quinto ponto é, se é algo que você realmente não consegue fazer, e você pode, porque existem algumas coisas que a gente pode delegar, tá? Então, se essa alguma coisa, olha aí o Flávio falando, hoje mesmo a minha esposa me alertou. Olha que legal, né? Quando você tem alguém que pode lhe chamar a atenção, lhe alertar. Muito importante isso, você estar com alguém do lado. Então, se essa tua interferência, tá? Você realmente é uma coisa externa que você não consegue fazer, passe a bola, delegue. Por que você vai ficar aí se martirizando? Muitas vezes, perdendo tempo, um tempo precioso que você poderia estar colocando foco em outra coisa para que o seu negócio crescesse muito mais. Delegue, contrate alguém, passe para o seu sócio, passe para outra pessoa fazer.
e deixe tempo livre para você fazer aquilo que você é bom em fazer. Então, se você pode delegar, delegue. Então, são alguns pontos, pequenos pontos, que você pode usar no seu dia a dia. E, claro, eu não vou conseguir usar tudo, mas se você usar um ou dois, já vai fazer sentido. Eu, essa semana, lembrei de vocês. A gente fez a live, acho que foi na quarta-feira, que eu disse a questão da procrastinação, né? Eu falei assim, crie pequenas metas. Então, eu acordei, estava com aquela preguiça e tal, eu falei assim, vou fazer atividade física. Aí eu pensei, não vou fazer não, estou tão cansada. Eu falei, como assim? Eu disse lá na live que era para fazer, eu vou fazer. Mas, como eu disse lá na live, eu vou fazer só 30 minutos. Acabei fazendo 50. Então, eu falei assim, poxa, a live serviu para mim também. Então, é uma coisinha que você muda e que essa mudança faz com que você entre em ação. Porque o objetivo nosso é que você entre em ação. É que você entre no carro e chegue no seu destino. Porque eu quero perguntar uma coisa para você. E eu quero que você anote aí, tá? Eu quero que você anote aí. Porque isso tem que ficar na sua cabeça. E essa, talvez, se você não sabe ainda, se você não sabe ainda, se você não tem noção ainda, pode ser a meta que você não tem clara na sua cabeça. Então eu quero que você escreva o que é que vai ter que acontecer. Olha só a pergunta. O que é que tem que acontecer daqui a um ano? Ou seja, daqui a um ano é você chegar lá no seu Rio de Janeiro, né? O que é que tem que, ou pelo menos em parte dele. Não, eu cheguei na Bahia já. O que é que tem que acontecer daqui a um ano para que você diga e se lembre dessas nossas lives e diga que assistir essas lives valeu a pena? O que é que tem que acontecer? Quem quiser compartilhar aí, pode colocar. Por que que nós procrastinamos, Zenith? Muitos motivos nós procrastinamos. Nós procrastinamos por medo, nós procrastinamos porque temos medo do julgamento, nós procrastinamos porque não temos energia, nós procrastinamos porque não sabemos aonde desejamos chegar, nós procrastinamos por vários motivos. Por não conhecer e não termos consciência de que estamos procrastinando. Na verdade, a procrastinação ela é uma desculpa para coisas muito mais profundas que existem aí. Olha aí a Fernanda dizendo, meu próprio consultório. Então, Fernanda, daqui a um ano, né, hoje é dia 10, né, 10 de julho, daqui a um ano, no dia 10 de julho de 2021, é onde você deseja estar. E eu quero que você lá, né, você se lembre das nossas lives e possa compartilhar aqui com a gente que você conseguiu. Que de alguma maneira, a partir dessas lives, dessas nossas conversas, dessas nossas coisas, você possa estar clareando o seu caminhar, né? E o clarear o caminho, ele é um passo a passo. Porque a gente não liga o farol do carro e esse farol do carro, ele vai iluminar todos os quilômetros até chegar no Rio de Janeiro. Não. Ele vai iluminar só ali os 200 metros, os 100 metros iniciais. Mas à medida que o carro vai andando, o seu farol vai iluminando os próximos 100 metros. Então, ali, ó, Rosa, meu Rio de Janeiro é odontologia domiciliar. Vou iniciar a viagem em agosto com muita fé. Maravilha, Rosa. Eu quero que você vá contando aí pra gente essa tua viagem. Quero que vocês vão compartilhando aí essa viagem de vocês. Então, o importante é iniciar a viagem. O importante é colocar a data para começar essa viagem. Porque se a gente não coloca a data, a gente vai deixando para depois, para depois e para depois. E a gente só viaja quando a gente coloca a data. Se eu disser para você que eu vou viajar, sim, quando? Não sei. Então, essa viagem não chega nunca. Passa um ano e eu não faço essa viagem. Então, para fazer a viagem, eu preciso colocar a data. Ok? Então, me digam aí, quem ficou aí com a cabecinha fervilhante, tá? Quem ficou aí? Olha aí a Rosane, ter realizado a minha meta do dentro do consultório fora do quadrado. Quem ainda não sabe do nosso programa dentro do consultório fora do quadrado, fique atento. Olha aí, meu Rio de Janeiro é dominar as técnicas de curso de resinas compostas. Bacana, odontologia domiciliar, conta pra gente depois, maravilha. Quem não sabe ainda do dentro do consultório fora do quadrado, acompanha as nossas lives. Olha aí, Fátima, é um lugar bom para trabalhar,
preciso ver onde estou errando. Exatamente, pois você vai fazer essa tarefa, Fátima, e ver quais são as suas interferências internas e externas, quais são os seus recursos internos e externos para poder fazer essa caminhada. Quem ficou aí com a cabecinha fervilhando, coloque aí aquele bonequinho da cabecinha fervilhando, que eu quero ver quem ficou aí com a cabecinha, quem vai fazer essa tarefa. E eu quero saber quem vai fazer essa tarefa, que vocês vão me contar na próxima segunda-feira. Ok? A Adriana aí ficou ó, com a cabecinha fervilhando. Quem mais? Vamos botar essa cabecinha para ferver. Olha aí, a Fernanda já começou, já colocou aí a cabecinha fervendo. Maravilha, eu quero deixar esse é o meu objetivo mesmo. Olha aí a Carla. A Carla já botou logo 4 cabecinhas fervendo. Natália também, várias cabecinhas fervendo aí. Que maravilha, eu quero vocês assim mesmo. É para isso que a gente faz aqui as nossas lives, para tirar vocês da zona de conforto, para colocar Zé Carvalho, para colocar vocês aí, ó, entrando cada um no seu Gordini ou na sua Ferrari e fazendo a sua viagem. Fechado? Bem, pessoal, um beijo bem grande aí para vocês. Um final de semana iluminado, maravilhoso. Flávio, um beijo grande aí para você. E lembrando, a partir de segunda-feira, as nossas lives serão diárias, de segunda a sexta, às 18 horas, ok? Então, a partir da próxima semana, de segunda a sexta, às 18 horas. E eu aguardo vocês por aqui. Um beijo bem grande. Fátima, tudo tem sua hora. Fátima está dizendo, por que eu não te conheci antes? Porque tudo tem sua hora. Dizem o seguinte, que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então, muitas vezes, as pessoas não estão prontas para escutar determinadas coisas. Às vezes, as pessoas entram e pensam, ah, isso aí é bobagem, isso não é para mim. Então, a gente só se toca com a palavra quando a gente está pronto para receber aquela palavra. E era o seu momento de estar aqui com a gente no Inspirando Dentistas, como é o meu momento de estar aqui com vocês, falando dessas coisas dentro do Inspirando Dentistas. Fechado? Um beijo bem grande, super final de semana e até segunda-feira, às 18 horas, olha só, tem uma série de assuntos fantásticos, mas eu vou contando durante a semana. Beijo grande e até a próxima segunda-feira.